E bora lá, fiel, para mais um vídeo aqui do nosso canal Fiel do Bando, cheio de novidades aqui, dessa vez dando os créditos aqui ao canal do Samir Carvalho, Café do Setorista. Vou deixar o link na descrição. Nesse vídeo aqui ele traz muitos assuntos aí, novidades do Corinthians, um possível desfalque aí devido à data FIFA para a final do Paulistão. Tem também aí uma cláusula que preocupa aí do Thales Magno, né, no contrato do Thales Magno. Ele fala também aí do salário do Thales Magno, uma lesão de Rodrigo Garro, que também está preocupando aí o Corinthians. Será que ele vai ser dúvida para o jogo de amanhã ou não? Enfim, Charles também fala sobre o Charles aí, sobre uma possível ida para a Fortaleza. Enfim, tem muitas notícias. Fica comigo aí até o final desse vídeo para você ficar por dentro de tudo. Mas antes, já chega aí sentando o dedo no like, inscrevendo no canal se você não é inscrito, ativando o sino para você ficar por dentro de toda notícia que acontece do nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. Então vamos lá para o vídeo. Fala, gente! Começando mais um Café da Fiel aqui no canal Café do Setorista, para a gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Informação é o que não falta, já que o Coringão vive uma semana decisiva, e fora isso a gente tem as nossas apurações para passar para você, tá? Por exemplo, a cláusula no contrato do Thales Magno, que pode tirar o jogador do Corinthians. Vou te explicar que cláusula é essa e vou te falar também o salário do Thales. Achei até um salário, né? Se tratando de futebol e de Corinthians, tem gente que ganha mais que o Thales, por exemplo, muito mais. Vamos falar sobre isso, tá? Vamos falar também dos desfalques que o Corinthians pode ter no Campeonato Paulista, porque não são poucos, né? Caso 5 jogadores. Venha realmente ocorrer aí a final Possivelmente nessa 5 data, jogadores. e não haja nenhuma maneira, né, de você conseguir deslocar os jogadores de uma maneira mais rápida, mais ágil, né? Porque a gente tem a segunda partida da final, né, o segundo e decisivo jogo, dia 27 desse mês, e a data FIFA termina no dia 25. Vamos falar sobre isso. E o Charles, hein? Não é que o Sacramento ontem estava profetizando? O homem sente o cheiro da notícia. Ele perguntou para mim ontem, e o Charles? A gente tirou Será que ele vai embora? Charles pode ir para Amém. Fortaleza? Vamos falar Pode sobre isso ir. também. Se E quiser uma ajuda, caso, né, até o aeroporto eu levo. Né? Os dois vão estar em campo amanhã na decisão do Corinthians, em que o Corinthians precisa reverter uma vantagem de 3 gols do Barcelona de Guayaquil. Então vamos lá. Em relação ao jogo, tá? Em relação ao jogo de amanhã, né, eu acredito que o Garro e o nosso querido Yuri Alberto, né, vão estar em campo, tá? Vão estar em campo. Tem que estar, né, fiel? Tem que estar. Vai estar passando aí para vocês aí os... Amanhã é guerra, amanhã é final. Os detalhes, né, disso tudo, né, para a gente estar compartilhando. Por quê? Por exemplo, o Garro, né, hoje saiu uma matéria no UOL, que é da Lívia, com dores, Rodrigo Garro, tal, deve jogar decisões no sacrifício. Ela diz o seguinte aqui, tá? Uma informação dela. Na manhã do último domingo, o joelho do atleta apresentou inchaço, tá? Então, assim, o Garro voltou a sentir dores no joelho, tá? E na manhã do domingo, o joelho dele apresentou um inchaço. O Garro precisou de uma infiltração para atuar na semifinal do Campeonato Paulista, tá? A gente sabe o que é a infiltração, né? Um procedimento que, né, injeta ali medicamentos diretamente na articulação, né? E o camisa 8, diferente do Neymar Pipoca, tomou uma injeção, né, uma infiltração no local e foi para o jogo. E isso que ela está falando aqui, né, só vem corroborar, né, e só vem testificar aquilo que eu já venho falando para vocês com exclusividade há algum tempo. Rodrigo Garro tem uma lesão crônica. E uma lesão crônica é assim, tá?
O jogador, uma hora, pode sentir muita dor e não jogar, ou o jogador pode tomar uma infiltração, sentir pouca dor e jogar, ou um dia ou outro não está com dor. Então, o Rodrigo Garro tem uma lesão crônica no joelho, tá? Isso é fato, né? O Corinthians, inclusive, divulgou que ele tem uma tendinopatia patelar no joelho direito. Então, o Rodrigo Garro, segundo, tá, o que já até divulgou o Garro, ele passou por isso no ano passado. Só que no ano passado isso foi escondido, tá? No ano passado isso foi escondido. Então, esse ano, né, esse ano tá mais evidente, né? Tá mais evidente, até porque o Corinthians revelou isso, né, no início do ano, a lesão, tá? E o Garro, ele deve ir para o sacrifício nos 2 jogos contra Barcelona de Guayaquil e Palmeiras. Assim, lesão crônica, eu expliquei isso no almoço. O Kaká, por exemplo, ele viveu a carreira dele toda com uma lesão crônica no pubis. Encerrou a carreira até mais cedo, magrinho, em forma. Se você olhar o Kaká, você fala, poxa, que dava para jogar mais alguns anos ainda. Só que essas lesões, elas acabam enfim, reduzindo, né, o tempo de carreira dos atletas. E eles vão jogando algumas vezes no sacrifício. Isso não, tomar infiltração não é bom, é um recurso para o cara estar em campo. Eu acho que isso explica também essa injeção que ele tomou no domingo de manhã, ou melhor, o inchaço que apareceu no domingo de manhã, a injeção que ele tomou à tarde para jogar. Eu acho que explica a atuação dele, porque no primeiro tempo o Garro esteve muito apagado. Eu acho que isso, né, tem começado a interferir no desempenho do Garro. Não sei se agora a gente sabe, né? Porque assim, o Garro ele teve no ano passado, umas 5 rodadas, um futebol muito apagado. Cara, e ele é bom, ele é muito bom jogador. Será que nesses 5 jogos de 2024, que a gente fez críticas ao Garro aqui, eu lembro o jogo contra o São Paulo em Brasília, aquela sequência ali, será que o Garro não estava sentindo mais dores do que o normal? Porque chega a informação que o joelho dele inchou na manhã de domingo, ele tomou uma infiltração para jogar, cara, e a informação casa com o fato do Garro não ter feito um bom primeiro tempo, tá? Não ter feito um bom primeiro tempo, e depois no segundo tempo ele acaba fazendo um gol decisivo. Mas se você for olhar o contexto, o Garro não fez uma grande partida. O Garro fez um bom segundo tempo que teve o gol, né? A falta e o gol. Então ajudou bastante. E claro, foi decisivo, porque ele é decisivo. Mas enfim, agora tem uma questão uma questão importante que eu pergunto para você, poderia até ser uma enquete do programa. Você colocaria o Garro amanhã? Ou você acharia melhor poupar amanhã e guardar e preservar o Garro para estar em melhor condição contra o Palmeiras? Porque se o Garro jogar contra o Barcelona e contra o Palmeiras, ele não vai estar 100% nem contra o Barcelona nem contra o Palmeiras, tá? Só que tem outro lado também, né? Se você poupa o Garro nesse jogo contra o Barcelona, você está mandando um recado, né, para todos que você desistiu, que você não acredita mais na classificação. Ou eu estou exagerando? Ah, não, vai pôr o Romero, a escalação. Isso não quer dizer que está largando mão. Cara, é Libertadores, velho. Você joga um brasileiro inteiro por alguns objetivos ali. Quais são os maiores objetivos no Campeonato Brasileiro? O título e, em segundo, a Libertadores. Repito, só que são 20 clubes. Um só vai ser campeão. Objetivos de você disputar um Campeonato Brasileiro: você chegar a um título e você se classificar a Libertadores. E aí você se classifica para a Libertadores e de repente você vai abrir mão? É complicado, tá? É complicado. Como eu acredito na virada, não estou dizendo que vai virar, mas estou dizendo que eu acredito. Eu também Eu acho que acredito. não tem problema nenhum em você ter esse tipo de informação,
Você não precisa cravar se vai passar ou não. Eu tô falando, né, que eu acredito porque eu conheço a história do Corinthians. Então, eu iria com o Garro amanhã mesmo com uma infiltração, uma injeçãozinha e vamos para cima, Garro. Entendeu? Diferente do Neymar, o Garro não é pipoca, né? Diferente do Neymar, vai para o jogo. E não adianta querer ficar passando pano pro Neymar. Neymar é pipoqueiro, né? Dos grandes jogadores que o futebol teve, ele é o mais pipoca, entendeu? Você pega os grandes jogadores do futebol brasileiro, Neymar é o mais pipoca, então não adianta chorar quem é Neymar Zete, tá? Você é tão pipoca quanto o Neymar, porque para gostar de Neymar, amigo, tem que ser muito bobo, entendeu? Um cara que é um Denilson melhorado, não é um cara competitivo, entendeu? É um cara que largou mão há muito tempo. O Garro não. O Garro, o Garro, ele é um cara que tem apetite, meu irmão, entendeu? O Coronado continua lesionado, tá? O, o, o Coronado continua lesionado. Caso o Garro não jogue, tem que jogar, teria que jogar o Romero. Então eu iria de Rodrigo Garro com certeza, tá? Gente, deixa o like aqui, vamos bater 2.000 simultâneos, tá? Conto aí Deixa o like aí, com a fiel. audiência de vocês. 2.000 simultâneos, tá bom? 2.000 simultâneos para a gente chegar a esses 2.000. Conto com o seu like agora. Então, tá? Vamos para o próximo assunto aí. Desfalques do Timão na final do Campeonato Paulista. Hoje a Federação Paulista de Futebol anunciou as datas, tá? Em que vão ocorrer os jogos das finais do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras são os classificados. O Corinthians ganhou dentro de campo e o Palmeiras precisou de uma mãozinha, né? O Palmeiras, no meu modo de ver, tá? Como sempre, né? Palmeiras e Santos Pra variar. são os times mais ajudados pela arbitragem. Não estou falando de forma ilegal, mas eu acho que Palmeiras e Santos são os times mais favorecidos por erros de arbitragem na história do futebol mundial, tá? Não é só do futebol brasileiro, futebol mundial. Para mim, nenhum clube como Palmeiras e Santos foi tão ajudado pela arbitragem como esses dois clubes. Não existe. Não existe. A gente criou uma fama por causa, né, daquilo que o Milton Neves criou, do apito amigo. Isso, né, a gente tem essa fama por causa do Milton Neves, tá? Mas os clubes que mais foram ajudados por arbitragem são Palmeiras e Santos. Se você for pegar, você vai ver. O Palmeiras, inclusive, deve uma conta extensa em relação à época da Parmalat, né? São erros terríveis. Enfim, o Palmeiras classificou para a final, Corinthians e Palmeiras jogam a final, e no próximo domingo, né, às 18h30, nosso próximo domingo é dia 16, às 18h30 no Allianz Parque, no gramado de mentira, jogam Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, tá? O jogo de volta está marcado para o dia 27, uma quinta-feira. Eu adorei isso, 21h35, tá? Porque eu não gosto de jogo no domingo às 18h30, eu acho isso ridículo. E, enfim, então eu gostei do jogo na quinta-feira. O problema é que eu não estou aqui para pensar só em mim, né? Não sou egoísta. O problema é que tem a data FIFA e vários jogadores que vão estar em campo no dia 25 da data FIFA nas eliminatórias para a Copa do Mundo vão ser prejudicados por isso. Então a gente não sabe como é que vai ser a logística. Não sei se a Leila vai buscar os jogadores do Palmeiras e dar uma carona para os atletas do Corinthians. Tá? Algo tem que ser feito para que esses atletas estejam em campo. No caso do Memphis Depay, eu já informei, não há muito do que se preocupar em relação ao Memphis. Por quê? Porque a data FIFA lá acaba no dia 23, quando a seleção holandesa enfrenta a Espanha. Então, do dia 23 ao dia 27, se fosse o Neymar, ele não chegaria a tempo. Ia ter que passar no Carnaval, passar num monte de lugar. Mas no caso do Memphis, não vai ter problema nenhum. Ele chega a tempo, né, para defender o Corinthians. Então, gente, existe essa treta, né? Ah, mas vai mudar para o final de semana. Vai ter que mudar o jogo do São Paulo, porque, enfim, existem vários fatores que mostram que o jogo vai ser, né, na quinta-feira realmente, tá? E o Corinthians pode. O Corinthians tem aí como o Corinthians tem como convocados hoje. O Corinthians tem o José Martínez e o Carrillo.
São super titulares do meio campo corintiano. E são jogadores que sofrem desgaste físico porque tem mais de 30 anos. Então a gente pode ter os dois assim meio baleadinhos para a final. Fora isso, a gente tem o Memphis, que eu já expliquei que não deve ser problema. E o Félix Torres e o Romero podem ser convocados. Então, pinta aí que podem ser 5, né, desfalques. Mas não vai ser, né? O Depay vai jogar, o Memphis vai jogar. Então não vai ser, tá bom? Vamos aguardar aí, mas tem aí essa questão, né, dos dois clubes serem prejudicados, mas eu não acredito, acho que vão estar todos em campo no final, tá bom? Se não, qualquer coisa, pede ajuda pro Flamengo, que ele vê com a CBF lá, resolve tudo essas paradas aí. Né? Porque assim, né? Se fosse Pede pra Flamengo, mamãe todo mundo CBF, né? resolveu. Próximo. Os filhinhos mimados. Olha aí. O Fortaleza também deve aproveitar a janela de transferência dos estaduais para reforçar o meio campo. Em busca de volantes, o tricolor tem o nome do volante Charles, ex-Ceará e hoje no Corinthians, em pauta. Tá bom. Eu só acho o seguinte, né? Não dá para facilitar a saída do Charles para o Fortaleza. Samir, você é louco? Sou. Você todo mundo sabe também. Por que eu tô falando isso? Tá? Eu sou um louco consciente, aqueles loucos que Deus usa. Deus, né, usa os loucos para confundir os sábios, diz a palavra. Porque o Fortaleza não libera ninguém para nós. É uma verdadeira fortaleza quando se trata de negociar jogador com o Corinthians. Entendeu? É uma verdade. Ele nunca faz tão jus ao nome, é uma fortaleza. Ninguém entra, ninguém sai. Quando o Corinthians se interessa por alguém do Fortaleza, esquece. Meu irmão, não tem alívio. Tá? Não tem alívio. Entendeu? Você é normalzinho. Louco é o José Martins. Está certo, Fortaleza que pague. É ou não é? Eu sou louco, vocês concordam comigo? Aí, ó. Entendeu? Não gosto do Charles, não ficaria com o Charles, mas, pô, velho, não dá, meu irmão. Olha só, hoje passar o salário do jogador. Até esperava mais. O Thales Magno ganha no Corinthians R$ 500 mil por mês, tá? Ou seja, meio milhão. Pouco que eu falo pro futebol e pro Corinthians, né, gente? Nós estamos falando de meio milhão por mês. 500 mil, tá? 300 mil de CLT, 200 mil de direitos de imagem. Só que tem uma cláusula que poderíamos dizer que é perigosa, mas nem tanto. Né? O New York City pode solicitar o retorno do atleta, tá? Se ele, né, no período em que estiver em contrato com o Corinthians, ou seja, de agosto de 24 a 25 de junho de 25, nesse período, se o Thales Magno atuar menos do que 65% dos jogos, o time americano pode pedir, quando quiser, o retorno do Thales Magno, tá? Então, para você ver, essa cláusula é importante porque eu estou revelando, né, que nunca foi revelada. Para você ver como o New York City está preocupado com a participação do jogador em jogos para as equipes que ele vai emprestar. Então, a chance dele permanecer no Corinthians diminui. Porque se tem até essa cláusula com a preocupação dele atuar, você acha que o New York City vai querer manter ele no Corinthians para ser um reserva? Então, a situação do Corinthians acabou complicando um pouco na questão do Thales Magno, né? Só para você entender, o Thales Magno, ele fez 33 jogos pelo Corinthians até o momento, tá? Nesse período de contrato do Thales Magno, o Corinthians entrou em campo 44 vezes, o que dá 75% dos jogos. Então a gente, né, enfim, o New York City não pode pedir, porque ele fez 75% dos jogos. A questão é que se ele continuar não jogando, essa porcentagem vai baixar, né? Já está baixando a cada dia, então vai baixar, né? Por exemplo, no mês que vem não vai estar 75 se ele não entrar mais em campo, porque ele não entra. Mas, enfim, acho difícil também o New York City pedir o Thales de volta, mas eu acho importante passar essa informação para vocês. Essa cláusula mostra o quanto o time americano leva a sério que o Thales Magno esteja jogando no Corinthians, a ponto de colocar uma cláusula, né, obrigando não, né, estipulando ali
que o jogador, se ele não atuar 65% dos jogos, chegou num período lá que ele atuou 60%, ele pode pedir de volta, tá? Se eles fazem questão disso, eles querem realmente que o jogador esteja atuando, senão não faz sentido esse empréstimo, tá bom? E aí, Fiel, o que você achou dessas notícias? Qual a sua opinião? Você acha que Yuri e Rodrigo Garro vão ser titular amanhã? Devem ser titular? Deixa aí nos comentários sua opinião. Você acha que o Corinthians deve facilitar a venda de Charles para o Fortaleza? Um empréstimo ou uma venda, sei lá. Você acha que deve facilitar? Escreve nos comentários. Você acha que não? Escreve aí também. E quanto ao Thales Magno, será que o Corinthians deve fazer aí um esforço maior para manter o jogador no elenco até o fim do ano? Escreve aí nos comentários também, deixe sua opinião. E quero saber sua opinião também sobre o jogo de amanhã. Você acredita? Se você acredita, escreve aí nos comentários. Eu acredito, escreve Vai Corinthians. Vamos mandar essa energia boa aí para os jogadores do Coringão amanhã. Eu acredito sim, é um resultado bastante difícil, mas não é impossível. A gente sabendo da história do Corinthians, da grandeza do Corinthians, a gente sabe que tudo é possível e que é possível sim o Corinthians fazer pelo menos 3 gols para levar a decisão para os pênaltis ou pelo menos 4 gols para se classificar direto para a fase de grupos da Copa Libertadores. Mas deixa no comentário aí a sua opinião para a gente debater. E esse foi o vídeo de hoje. Créditos aí ao canal do Samir Carvalho, o Café do Setorista. Vou deixar o link na descrição. E qualquer novidade, qualquer notícia do Esporte Clube Corinthians Paulista, eu estarei aqui de volta no nosso canal Fiel do Bando. Se inscreve se você não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like para fortalecer, porque isso ajuda muito no meu trabalho. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até amanhã com mais notícias aqui no canal e o pós-jogo diretamente da Arena. Tamo junto e vai Corinthians!